Olá meus amigos, seja bem-vindo ao canal Só a Bíblia. Nesse canal nós estudamos os temas mais simples e os mais difíceis de entender das Sagradas Escrituras. E aqui nós usamos somente a Bíblia para interpretar esses temas. Formas interessantes de marcar a Bíblia e muito mais. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que estarei postando 2 vezes por semana. Nós estamos estudando a série do livro de Daniel. Hoje a gente vai estudar o capítulo 4 desse livro, certo? Se você não viu ainda os primeiros capítulos, que a gente já está estudando, capítulo 1, 2 e o 3, no link dessa descrição desse vídeo tem os 3 capítulos que a gente já estudou. Se você quiser dar uma olhadinha lá, é bem interessante você acompanhar a série por completo, para você entender mais as passagens lá na frente, certo? Então hoje vamos estudar o capítulo 4. O que está aqui no capítulo 4 do livro de Daniel? Um livro profético, cheio de coisas bem interessantes aí, que a gente vai ver mais para frente as profecias, A gente vai ver os cálculos das profecias, tudo certinho. Mas vamos lá. Aqui no capítulo 4 fala assim, a loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me, aqui é o próprio rei Nabucodonosor relatando o que ele tinha. Ele teve mais uma vez um sonho, E aqui ele está relatando aqui, Ele falou assim, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilha que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fosse introduzidos a minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. A gente lembra que no capítulo anterior, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor também teve um sonho. Vamos lá, vamos fazer aqui um resumo do que a gente estudou no capítulo anterior, Na verdade foi no capítulo 2, Ele teve um sonho de uma grande estátua. Ele sonhou com uma grande estátua, a gente viu as características da estátua, a estátua cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então vamos lá. Então aqui no capítulo 3 que a gente estava estudando, ele, depois que ele teve o sonho, e Daniel foi lá e interpretou para ele, ele fez o quê? Depois que ele viu, que entendeu pela interpretação de Daniel, que a cabeça daquela estátua representava o Império Babilônico, ele fez uma imagem toda de ouro, certo? Por que ele fez toda de ouro? Porque naquele sonho que ele teve, na imagem, naquela estátua, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, ele pegou e mandou fazer uma imagem toda feita de ouro, e as pessoas deviam, por obrigação, decreto, todos deveriam se curvar diante da imagem. A gente viu aqui os 3 amigos de Daniel não se curvaram. O rei mandou chamar ele de imediatamente, ficou furioso, por causa que eles não quiseram se curvar diante daquela imagem. E aí eles foram lançados dentro da fornalha de fogo, e Deus miraculosamente protege os 3 amigos de Daniel. Certo? Esse foi o capítulo 3 que a gente estudou. Agora, no capítulo 4, é interessante aqui, Capítulo 4, o que a gente viu aqui no capítulo 4? A gente já fez ali um pouco da leitura na Bíblia, A gente viu ali que o rei, ele começa a relatar que ele teve outro sonho. A gente não viu em detalhes ali o que ele tinha sonhado. Mas vamos lá, o sonho de uma grande árvore, Nabucodonosor. O rei, mais uma vez, tem um sonho. Dessa vez, ele sonha com a grande árvore. E ele fez um decreto, Como a gente acabou de ver ali no versículo 6. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. E aí, mais uma vez, Daniel é chamado para dar a interpretação do sonho, sabendo que Daniel interpretou o primeiro sonho, e aqui mais uma vez, agora o rei sonha com a grande árvore. Ali na Bíblia, ali no capítulo 4, relata que o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma grande árvore, e
essa grande árvore representava o Império Babilônico. E no pé dessa árvore, né, foi cortada, essa árvore foi cortada. Então, mais uma vez, Deus mostrando em sonho para o rei Nabucodonosor que o império dele iria passar, certo? E mais uma vez ele tem esse sonho. Daniel vai lá e dá a interpretação para ele, representando que aquele estado seria o Império Babilônico, né, que ele era um rei poderoso, e Daniel mostrando para ele que realmente o reinado dele ia passar. Mais uma vez o rei manda chamar Daniel para interpretar o sonho. Aquela grande árvore significava o grande império babilônico que seria derrubado. E o que acontece? Ele depois, né, o rei, começa a meditar novamente pela interpretação de Daniel. Ele começa a ficar meditando no que Daniel tinha interpretado. E interessante aqui, ó, no capítulo 4, né, a gente vai ler agora a partir do versículo 29. Olha só o que diz aqui, ó, no versículo 29. Diz assim, ó, versículo 29. Quando ele estava ali meditando, né? Meditando sobre a interpretação de Daniel. Vamos ver, dá um zoom aqui. Aí diz assim, ó. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dar a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhes crescesse os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendiço o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, aqui Nabucodonosor está relatando o que aconteceu com ele. E o que acontece? Ele, quando ele estava meditando ali, aqui como a gente viu no próprio livro de Daniel, que ele ficou louco ao ponto de ele não conseguir, ninguém conseguir suportar ele na sociedade. Ele teve que fazer o quê? Morar com os bichos, os animais, no campo, né? Se tornou igual um bicho. E o interessante que ali a gente viu que ele iria passar 7 tempos. Aqui que a gente já começa a entrar nos pontos bem interessantes. Por quê? Tem muitos símbolos quando se trata de livros proféticos. E o livro de Daniel não é diferente. Ele tem muitos símbolos que a gente vai ver mais para frente. Aqui falou que o rei Nabucodonosor ia ficar louco no período de 7 tempos. É isso que a gente viu, né? 7 tempos. E o que significa esses 7 tempos? Vou ver se eu consigo localizar aqui na Bíblia para a gente ler novamente. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que aqui tem aqui no texto, né? Vamos lá. Já passou de ti o reino, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas com bois. E passar-se-ão, aqui que está o ponto, ó. Passar-se-ão 7 tempos. O que significa esses 7 tempos aqui? Era para eu ter destacado essa parte aqui, mas vou destacar aqui agora. Então aqui eu consegui destacar aqui, né? 7 tempos. Na minha Bíblia já está marcada lá, eu marquei de verde aqui, ó. Aqui está escrito aqui, ó, 7 tempos, está no versículo 32. Agora, o que representa esses 7 tempos? Se a gente deixar a própria Bíblia dizer para nós, a gente consegue entender o que quer dizer 7 tempos. A gente vai aqui, ó, era para me ter marcado aqui do ladinho também, né, o versículo da referência do que significa. Vamos marcar ela aqui também. Muito bem, também já marquei aqui na minha Bíblia, ó, a referência. Como ele está no mesmo livro de Daniel, eu não vou precisar, né, colocar aqui, ó, Daniel, capítulo 11, versículo 13. Vou só colocar o capítulo e o versículo, porque eu sei dessa maneira que esse capítulo está no livro de Daniel. Então aqui, ó, a gente vai lá no capítulo 11,
versículo 13. E a gente vai ver o que significa 7 tempos. A própria Bíblia diz para nós. Então aqui já é um símbolo profético. 7 tempos. Capítulo 11, versículo 13. Então estamos aqui no capítulo 11, versículo 13. Aqui era para me ter marcado de verde, tá? A referência lá tá de verde, que era para me ter marcado de verde. Na época eu tinha marcado essa Bíblia aqui, eu tinha marcado de rosa aqui, né? Mas era para ser verde. Vamos lá, então diz assim, ó. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército e abundância de provisões. Então, 7 tempos, ou seja, tempos, quando a Bíblia fala de tempos, isso quer dizer que é anos. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. 3 tempos, 3 anos. 3 tempos e meio, 3 anos e meio. É isso que significa. Em profecia, quando se fala tempos, quer dizer anos, certo? Então aqui, quem está falando aqui é a própria Bíblia. Ela mesma está traduzindo para nós esse símbolo ali que a gente acabou de ver. Esse ali é o primeiro símbolo que a gente viu, né? Símbolo profético. E também tem os outros lá da estátua do rei Nabucodonosor que a gente vai ver mais detalhadamente nos próximos capítulos, né? Então aqui, meus amigos, acabamos aqui de finalizar o 4º capítulo do livro de Daniel, né? O sonho de uma grande árvore. O rei Nabucodonosor teve mais uma vez um sonho. Ele sonha com uma grande árvore. Se você quiser ver detalhadamente como foi esse sonho, é só você ler o capítulo 4 por inteiro. E você vai ver. Ele sonhou com uma grande árvore. Essa árvore, você vai ver que Daniel interpreta para ele que essa árvore significa o Império Babilônico, que seria arrancado. Representava ele também, o rei Nabucodonosor, que seria tirado do seu poder, né? Tirado do seu reinado. Isso aconteceu. Ele ficou louco e foi morar com os animais no campo, certo? Então aqui, mais um capítulo, e a parte que foi interessante, a gente viu aqui, 7 tempos, quer dizer 7 anos, que a gente viu lá em Daniel 11, versículo 13. E eu destaquei aqui 7 tempos, certo? E ele foi morar com os animais. Beleza, meus amigos? Então aí mais um capítulo dessa série do livro de Daniel. Se você não assistiu os outros vídeos, é só você ir na descrição desse vídeo aqui que vai estar lá os 3 capítulos que a gente já fez aqui, tá? Se você quiser acompanhar, é interessante, para você acompanhar do início até o último capítulo 12 do livro de Daniel. Vai ser muito interessante daqui para frente, beleza? Então é isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau.